nunca foge da raia, né? O secretário está aqui na boa e na ruim também, né? Isso tem que ser dito. Secretário Edson Aparecido da Saúde está com a gente já. Secretário... Bom dia, Agostinho. Um prazer enorme voltar a falar com você. Nós temos um problema grave, sobretudo durante o período da pandemia. A matéria-prima da indústria que produz a fralda é a mesma matéria-prima que foi utilizada para fazer os aventais e para fazer as máscaras durante a pandemia. Então, isso foi um problema. Nós tivemos dificuldade em adquirir essas fraldas, fomos fazendo compras assim, por picado. Normalmente a gente faz grandes compras, porque a quantidade de fraldas é gigantesca. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, nós pagávamos 30 centavos uma fralda. Durante a pandemia, exatamente por conta desse problema de matéria-prima, esse valor subiu para R$ 1,55, né? E nós tentamos, de todas as maneiras, manter esse abastecimento, mas, sem dúvida nenhuma, houve sim problemas em algumas unidades. Nós, em dezembro, fizemos uma compra maior para abastecer essa falta e agora de fazer uma grande licitação cujas as fraldas devem começar a ser entregues agora em abril. Então, nós tivemos sim um problema gravíssimo de logística, que foi o mesmo produto que se faz a fralda é o produto que se fazia a máscara e se fazia o avental durante a pandemia para os nossos profissionais de saúde utilizarem. Para você ter uma ideia, Agostinho, um hospital, a gente gastava na rede, antes da pandemia, uma média de 250 mil máscaras. Com a pandemia, nós passamos a gastar 500 mil máscaras por semana. Para você ter uma ideia do que foi o impacto da pandemia, né? E, obviamente, isso impactou a indústria. A indústria não tinha matéria-prima para poder fornecer e fazer todos os insumos que eram necessários. Mas nós estamos corrigindo. Em dezembro fizemos uma contratação emergencial, agora estamos fazendo a licitação definitiva, que aí então o abastecimento é permanente, né? A hora que vai chegando ao final na unidade as fraldas, e a gente imediatamente reabastece, né, no depósito nosso. Então pedi um pouco mais de paciência, mas nós estamos nos esforçando para fazer essas compras emergenciais e abastecendo. Essas UBSs que foram levantadas durante agora as entrevistas, eu vou mandar imediatamente verificar, transferir de outras UBSs que a gente tem. Nós temos UBSs que têm abastecimento normal. Então, ver como é que a gente pode transferir essas fraldas para essas que você apontou aí, Agostinho. Tá certo. A Major Arruda Leite, repórter responsável dessa matéria, vai mandar para a secretaria, para o senhor aí, essas unidades que foram identificadas a partir de relatos de ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mas só para a gente arrematar esse assunto por enquanto, secretário, então é possível que ainda hoje, ainda nos próximos dias, não sei durante quanto tempo, as pessoas enfrentem essa dificuldade de não encontrar a fralda geriátrica em algumas unidades específicas. É possível, porque nós fizemos agora, né, a licitação até ter o prazo de entrega, vai aí algo em torno de 20 dias, mas a gente tem uma compra emergencial, o volume dela não é suficiente, a demanda que a gente tem, mas a gente vai fazendo isso. Nós temos unidade que o consumo é menor, aí a gente desloca, faz transferência dentro de uma coordenadoria. Então, por exemplo, nesse caso aí da Norte, é óbvio que o pessoal nosso devia ter agido, né, pegar fralda da onde está sobrando, mandar para onde está faltando. Então, a gente autoriza, inclusive, as unidades a fazerem isso. Eu vou levantar, pedir, como eu disse a você, Agostinho, um pouco mais de paciência. Agora, a indústria está normalizando, está se entrando ao normal na produção dessas coisas que a pandemia desorganizou. Então, vamos ver se a gente aí, se Deus quiser, até 20 dias, no mais tardar, a gente consegue normalizar isso.
Tá certo, vamos acompanhar então. Secretário Edson Aparecido falando com a gente aqui ao vivo no Manhã Bandeirantes. Secretário, falar de pandemia um pouco, a gente não vê a hora de acabar de falar de pandemia, né? Mas não tem jeito ainda, pelo menos por enquanto. Como é que tá a vacinação, o calendário de vacinação? Estamos já na fase da quarta dose para idosos, enfim. Queria que o senhor falasse como é que anda essa vacinação dos idosos nessa quarta fase. Se o senhor puder emendar, falar das crianças também, porque ainda é uma preocupação que não está completamente superada, né, secretário? Numa fase, hoje nós estamos praticamente só com o Hospital Lídia Estorópoli aqui no centro, com alguns pacientes e pacientes localizados em alguns hospitais. Nós tínhamos quase todos os hospitais nossos, praticamente ficaram hospitais exclusivamente ou parte Covid. Agora também estamos transformando o Hospital da Brasilândia já num hospital geral, normal, que foi o hospital que mais abrigou pessoas com Covid em São Paulo, né, mais de 430 leitos nesse hospital. A gente está com um quadro bastante estabilizado de internações. Os novos casos na média móvel de 14 dias reduziram drasticamente. A média móvel de óbitos, só você ter uma ideia, em 7 dias é de 2, né? Foi de 247. E isso tudo, obviamente, em função da vacina. A vacina nós já estamos, para você ter uma ideia, com toda a população acima de 12 anos, com a terceira dose já ultrapassou 70%. Então nós estamos caminhando aí para o final, se Deus quiser, da terceira dose para todo mundo que tem acima de 12 anos. A qual estamos aplicando desde quarta-feira, não só a quarta dose, mas também a vacina do influenza, para as pessoas com mais de 70 anos. E na próxima semana, Agostinho, dia 5, a gente inicia a vacinação da quarta dose e também do influenza, para aproveitar que a pessoa vai na unidade, na UBS, as pessoas com mais de 60 anos. Né? Então, com isso, a gente vai, se Deus quiser, toda semana reduzindo uma faixa etária aí de 10 anos para poder aplicar a quarta dose, porque, obviamente, e sobretudo nos idosos, ela tem um impacto extremamente importante para imunizar essas pessoas. As crianças com mais de 5 anos, nós já estamos com 86% delas vacinadas com uma dose. Fizemos busca ativa, campanha nas escolas, foi uma luta aí, né? E continuamos fazendo todo sábado, vacinação nos parques da cidade, né? Campanha todo dia, estimulando os pais. Fomos fazer busca ativa nas casas de crianças que não tinham sido vacinadas, pegando a autorização dos pais para poder vacinar. Né? Então, nós estamos pensando na semana que vem voltar num novo esforço concentrado nas escolas, porque ajudou naquele momento a gente avançar. Então, nós acreditamos aí que a gente possa, aí, nos próximos 10 dias, chegar a ultrapassar, uma semana, ultrapassar 90% das crianças com uma dose. Né? Esses números também, como estão baseados no censo de 10 anos atrás, então você tem algumas disparidades. Mas a gente acredita que pelo menos mais uma semana nós ultrapassemos aí 90% das crianças. Já iniciamos nas crianças com mais de 5 anos também a segunda dose, para você ter uma ideia, 47% das crianças que tomaram a primeira dose já tomaram a segunda, né? Então, esse esforço permanece o tempo inteiro, a gente não baixa a guarda até poder completar esse ciclo vacinal de toda a população. Números importantes. O senhor tem sentido que essa dúvida, esse receio, essa resistência que algumas famílias tinham claramente em relação à vacinação de crianças, o senhor acha que isso tem sido superado de forma consistente, secretário? Eu acho que isso reduziu muito. O papel de vocês da imprensa foi imprescindível, né? Todo o trabalho feito pelas nossas unidades de saúde, pelo SUS, as campanhas também oficiais da prefeitura, o tempo todo fazendo, isso foi muito importante. Você gera um processo de conscientização, né, dando tranquilidade para os pais, para que eles possam vacinar suas crianças. Então, nós temos que continuar nesse ritmo, né?
nesse ritmo, quer dizer, esclarecendo, informando, falando da importância da vacinação, de como crianças. Nós estamos conversando com o secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde aqui de São Paulo. Secretário, em relação aos idosos, o senhor falou que já na próxima semana, no dia 5, começa a vacinação dos 60 a mais, né, com a quarta dose. Sempre fica essa dúvida, é importante acho que repetir. A pessoa que tem um parente idoso com dificuldade de locomoção, enfim, com dificuldade para sair de casa, para seguir até uma unidade de saúde, pode solicitar que a vacinação seja feita na casa, né, secretário? Pode sim, pode entrar em contato básica de saúde do bairro, da região, e aí uma equipe nossa se desloca. Temos feito esse trabalho normalmente aos finais de semana. Durante a semana as unidades estão sempre ali num movimento muito grande, então a gente agenda direitinho e no sábado a gente vai então fazer essa vacinação de pessoas que ficaram doentes, sofreram acidente, estão acamadas, estão numa situação de pós-cirurgia. Pode ligar para a unidade nossa que a gente vai vacinar em casa. Tá perfeito. Só mais uma questão que me ocorre aqui em relação ao carnaval, que vai acontecer, né? Agora em abril, não é isso? Carnaval em abril, né? Mas enfim, é isso aí. Aí não há restrição mais nenhuma, máscara mais nada. Como é que tá essa história, secretário? Não, depois inclusive do decreto que foi feito não só pelo Estado, mas também pela Prefeitura, com os índices de redução da pandemia, a gente liberou então a questão do uso da máscara nesses locais abertos, né? Não há mais restrição de número de pessoas a comparecer. Hoje os jogos de futebol têm tido muita gente e isso não tem alterado, né, o acompanhamento, a medição de casos, de internações. Isso não altera praticamente mais nada. Então, para o carnaval, que começa dia 21 aqui na cidade, está liberada a máscara, está liberado o sambódromo, uma participação das pessoas, e também tinha uma restrição de participação dos foliões na escola de samba, também não existe mais. Tá, eu nem sei se o senhor vai saber responder, mas me ocorreu agora aqui conversando com o senhor. Bloquinho vai ter? Não, o senhor sabe disso? Porque bloquinho não tinha. Foi o primeiro que foi descartado, porque o controle de fato era muito, muito difícil do bloquinho na rua e tal, que virou uma marca registrada. São Paulo, se é que dá para dizer assim, né? O senhor sabe se bloquinho vai ter, secretário? Não, bloco não vai ter, carnaval de bloco não vai ter, enfim, porque é isso que você falou, é uma situação muito mais descontrolada, ninguém controla, e segundo, porque a licitação do patrocinador do carnaval de blocos na cidade, ela deixou de ter efeito, ela não existe mais, porque o carnaval de bloco era completamente financiado pela iniciativa privada. E esse contrato não existe mais. Então, portanto, não há mais financiamento para infraestrutura, para uma série, e envolve o carnaval de rua da cidade, que hoje é o maior carnaval de rua do Brasil, né? Então, com esse cancelamento, o prefeito Ricardo Nunes, todos nós, a saúde, achamos melhor, então, não tem. Então, não vai ter carnaval de rua. Pelo menos oficial, né? Pelo menos oficial. Secretário Edson Aparecido, secretário municipal da saúde, como o José Luiz da Atena nos ensinou aqui, a gente vai abrir para que alguns ouvintes façam perguntas. Já chegaram aqui as mensagens, se o senhor permitir, a gente vai colocar algumas delas. E tem gente falando de falta de medicamento, né? Como eu sei que o senhor anota tudo e depois cobra, o João soltar aqui algumas gravações, algumas delas têm perguntas, outras têm algumas indicações de falta de remédio em algumas unidades de saúde. Vamos lá então? Vamos lá. Ô Agostinho, meu nome é João Paulo. Aproveitando aí que o senhor está com o secretário, como é que ficou a situação, que eu me incluo, de ter tomado a primeira dose, a dose da Janssen, que é a dose única, e depois pediram para tomar uma segunda dose. Essa segunda dose eu também já tomei no mês de novembro do ano passado. Depois ninguém falou mais nada, só essas duas doses são suficientes? Preparo de uma terceira dose, uma dose de apoio aí. Obrigado, bom trabalho aí. Obrigado. Não, tem sim, tinha para avançar na imunidade, as pessoas tomaram uma dose única da Janssen, foi autorizada a segunda dose
e a dose de reforço 4 meses depois de tomada a segunda dose. Então, ele deve sim, pode comparecer à unidade nossa e ele vai tomar a dose de reforço, a terceira dose de reforço. Legal, importante isso. Vamos lá. Bom dia, Augustinho, ouvintes da Bandeirantes, pessoal da rádio. Faltando amoxicilina e faltando paracetamol infantil na UBS ali da Avenida Ceci. Anotou aí, secretário? Anotei. Ali a gente, vamos verificar, é uma UBS aqui que a gente está tentando ali botar para funcionar direito. Não está dando certo não, secretário? Você sabe, né? Nem tudo funciona adequadamente, mas nós estamos tentando, mas eu vou correr imediatamente. A gente tem esses na rede, no estoque. Vou mandar imediatamente colocar os remédios na UBS. Ótimo. Não, o senhor falou uma coisa importante, que é isso. A gente tem notado isso, que algumas unidades se repetem. As reclamações giram em torno de algumas unidades que são sempre as mesmas. A impressão que eu tenho, ouvindo aqui os nossos ouvintes. Tem coisa que depende mais do gestor ali, do administrador local, do que do estoque, né, secretário? É lógico. Um negócio desse. Nós temos em estoque. Imediatamente, uma semana antes, está vendo que está acabando, acione imediatamente a secretaria. É isso que você falou. Tem algumas unidades, são sempre as mesmas. São sempre as mesmas que aparecem, né? Aquelas 2, 3 da Zona Norte, essa daí, outra não. É sempre assim. Não é possível, né? Então, mas nós vamos corrigir, nós vamos imediatamente ver os 2 remédios para mandar aí para essa unidade. Ô, secretário, só pela oportunidade. Bom, se eu fosse gestor desse posto da Avenida Ceci, eu já começava a me preocupar. Mas é o seguinte, aí o que é? Incompetência pura e simples ou o senhor acha que há alguma intenção deliberada de causar problema? Não acho que seja a intenção deliberada de causar problema, né? No serviço público, ainda mais no serviço público de saúde, pode imaginar fazer esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente o tempo todo capacita os nossos gerentes, né? Passa todas as informações. Toda sexta-feira, Agostinho, a gente faz reunião com as coordenadoras de saúde, com as supervisoras de saúde. Agora estamos fazendo reuniões quinzenais com os gerentes das unidades. Nós estamos indo direto no gerente da unidade, né? Não é mais a reunião do gerente com o supervisor, é a secretaria. Eu participei há 15 dias atrás, fizemos a reunião de gerentes por regiões da cidade, e alertando, olha, não deixa, comunica, né? É bom também quando a imprensa nos avisa, mas a gente fica numa situação de ser avisado pela imprensa que está acontecendo um problema. Nós devíamos ser avisados pela nossa unidade, olha, tem um problema, aí tudo bem, então vamos atrás, vamos corrigir, né? Mas enfim, não tem problema. Muitas coisas a gente corrige, Agostinho, porque a imprensa nos alerta, o conselho gestor da unidade às vezes nos alerta, entendeu? Que é o pessoal que representa os moradores. Então, aí, enfim, 24 horas, o tempo inteiro em cima, ligado, né? Para não acontecer esse tipo de problema. Então, essa da Ceci eu vou ver, pode deixar. Tá bom. E essa da Ceci, o que é? A OS que administra ali? Não, administração direta. Não vou dizer que é pior ainda, mas aí é dose, né? Tomar bola nas costas de pessoa de casa é duro, hein, secretário? É duro. É isso que você falou, é duro. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui de ouvinte, vamos lá. Não, vamos lá. Tem? Vamos embora então. Agostinho, aqui é o Francisco de São Mateus. Bom, poder perguntar para o secretário aí, quando é que vai normalizar as consultas que já estavam agendadas, né? Por exemplo, eu tenho uma consulta que passar pelo urologista desde 2018. Eu estou esperando essa consulta. No entanto, quando foi uns 15 dias atrás, a moça me ligou, falando, né, perguntando como é que eu estava e tal. Aí falou que a minha vaga não tinha saído ainda. Parecia até uma piada. Tá bom? Bom serviço aí. Bom, ele falou que é de São Mateus, é isso? Nós retomamos todas as consultas
100% delas presenciais, retomamos os exames e as cirurgias das eletivas, né? Porque nós viramos os hospitais que eram todos Covid. Durante a pandemia, realmente, isso tudo ficou paralisado, boa parte disso ficou paralisado até por orientação, né, do Ministério da Saúde e todos nós, né? Mas estamos retomando e acelerando os nossos hospitais dias. 7 deles a gente passou a atender 24 horas para poder fazer cirurgia de média complexidade. Outros 6 hospitais dias, nós estamos funcionando até às 10 horas da noite para fazer cirurgia. Então estamos correndo para reduzir aí as várias filas. Seria importante que a tua produção, Agostinho, pegasse aí o nome dessa pessoa, o contato e a unidade que ele foi, para a gente ver o que está acontecendo, se tem algum problema tal. Mas a orientação, e não só a orientação, o ritmo da Secretaria hoje é de retomada acelerada de tudo aquilo que durante a pandemia ficou paralisado, a gente retomar. Para você ter uma ideia, só em dezembro nós fizemos 5.000 colonoscopias, né, que estavam paralisadas na pandemia, inclusive colonoscopia com sedação. Então, o esforço nosso tem sido esse. Se a tua produção depois puder passar para a Fátima, nossa aqui, a unidade que o senhor foi e também o nome dele, o contato, para a gente poder entrar em contato imediatamente. Vamos fazer isso. O João vai separar aqui o contato desse nosso ouvinte, que está aguardando por esse atendimento, enfim, já há algum tempo. É o que o secretário falou, quer dizer, houve mesmo uma paralisação obrigatória, né? Aí não tinha jeito mesmo, né? Foram 2 anos praticamente em que esse tipo de atendimento já agendado, essas cirurgias previstas não aconteceram por causa da pandemia. Temos mais uma, para não segurar o secretário o dia inteiro aqui, mais uma só, vamos lá. Bom dia, Agostinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é Arnaldo Campelo, do Ipiranga. Quero dizer que está em falta o medicamento Rivastigmina na farmácia de alto custo da Vila Mariana, da 11 de junho. Já há 2 meses que não conseguimos pegar. Um abraço, um bom dia, um bom final de semana. Valeu, obrigado. Anotou, né, secretário? Não, essa não é nossa. Ah, não? Farmácia de alto custo. O município não fornece remédio de alto custo. Isso é uma distribuição exclusiva do Estado. Então, essa unidade não é nossa. Então dessa o senhor escapou. Vou mandar então para o secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Tá certo? Olha, para o senhor ficar feliz agora, para não dizer que não nasce uma flor, como dizia o nosso Zé Paulo de Andrade, será que não nasce uma flor? Uma florzinha? Vamos lá. Agostinho, eu queria deixar registrado meu agradecimento aí ao secretário de Saúde, que realmente, se todos os políticos e secretários, né, tivessem a mesma disposição que ele tem, a gente vê a honestidade dele nas declarações dele, de parabéns isso, hein? É Valdeci que está falando, Jabaquara. Pronto. Fechamos em alto estilo, secretário. Que bom, ganhei o meu fim de semana. Mas não acostuma não, tá? Não acostuma não, pode deixar. Tá bom. Secretário, depois o João vai mandar para sua assessoria o nome completo, o telefone daquele cidadão que está esperando pelo exame, tá bom? Isso, perfeito. Valeu, secretário, abraço pro... Obrigado, Agostinho, para você também. Manda um abraço pro Datena. Mando sim, pode deixar. Manda um abraço pro Datenão. Que está descansando um pouco hoje, mas volta semana que vem com força total aqui no Manhã Bandeirantes. Então, olha, pode seguir mandando mensagem pelo nosso